Este é um momento muito especial do dia, momento que nós paramos para compartilharmos a palavra de Deus. E se você está aí comigo agora, é porque Deus quer falar ao seu coração, certamente. Desejo que o seu coração esteja cheio da paz de Deus, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Uma paz diferenciada, uma paz que não depende de circunstâncias, mas em meio às adversidades, ela se firma e ela fundamenta a nossa vida. Que o Senhor esteja com a sua vida neste momento. Vivemos dentro de um propósito e este propósito tem regras estabelecidas pelo Criador. E as regras estabelecidas desde o início são diferenciadas no contexto de mandamentos locais, mas os seus princípios, eles são transculturais, eles ultrapassam as culturas e também ultrapassam o tempo. Eles são eternos, eles não mudam, os princípios não mudam. Talvez a maneira como se realiza ou se ordena alguma coisa pode até diversificar dependendo então da cultura e do tempo, mas os princípios permanecem. E os princípios dos mandamentos de Deus estabelecidos para o povo de Israel lá no passado, antes mesmo deles entrarem na terra prometida, esses princípios são valiosos também para a nossa vida. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e ele tem a função de repetir não só os mandamentos, mas a história, tudo o que aconteceu com a libertação do povo de Israel e a trajetória por 40 anos no deserto, porque todos aqueles que saíram do Egito, com exceção ali de alguns, haviam morrido. E os que nasceram no deserto, eles precisavam ouvir e entender os mandamentos de Deus. Então Moisés, antes mesmo de atravessar o Rio Jordão, para com o povo de Israel e recapitula tudo aquilo que aconteceu, inclusive os mandamentos. No capítulo 6, nós encontramos uma ordem direcionada ao povo que tem que entrar na Terra Prometida. E esta ordem, este mandamento, ele é provido de uma promessa para que vocês tenham vida saudável e tenham vida em abundância e prolongada. Então, quais são os mandamentos e quais são as orientações? E no versículo 4 ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, versículo 5, aí vai seguindo, no versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, sobre todas as coisas, e depois inculca aos teus filhos, a formação. Então, você tem uma questão pessoal com Deus e automaticamente uma responsabilidade familiar. Lá era, se você obedece, você tem bons dias, desobedece, você não tem bons dias. Esses princípios também estabelecem para a nossa vida, muito embora a promessa que nós vivemos ela é muito superior a tudo aquilo que foi falado lá. Lá era um tipo, lá era uma sombra, lá era um apontamento. A terra prometida, Canaã, literal, ela aponta para o descanso eterno que teremos na consumação dos tempos, já garantido em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, e a promessa de Deus é do seu retorno, julgamento da terra, de todos os ímpios, e pela graça conduzir os seus eleitos e instalá-los na nova terra e no novo céu, onde ele habitará juntamente com o seu povo. Enquanto nós estamos aqui, já vivemos este princípio do Israel espiritual, da Canaã celestial. No entanto, os princípios para esta vida continuam valendo, só que não mais como um peso da lei para garantir a entrada na terra, mas como a graça de Deus garantindo-nos a salvação e
a ação nossa agora, ela continua como que as demais, ou seja, de obediência aos mandamentos. No entanto, essa obediência aos mandamentos não surgem, ou não vêm, ou não são exigidas para se ter. No nosso caso, elas são realizadas porque nós temos. Sendo assim, a garantia da entrada no novo céu e nova terra não está na nossa obediência, mas está no sacrifício de Cristo. Mas, lembrando, o sacrifício de Cristo e o nosso novo nascimento produzem em nós prazer na lei do Senhor. E então nós obedecemos, buscamos obedecer a palavra de Deus. E enquanto estamos aqui, fazemos isso com alegria e sabendo que todas as instruções do Senhor nas Sagradas Escrituras têm a finalidade da glória do nome dele, mas tem a finalidade também de identificá-lo, então, dentro da sua glória, identificá-lo como um Deus soberano, único, um Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, e ele faz isso ao abençoar a nossa vida. Então, a obediência aos mandamentos de Deus é um resultado de uma nova natureza plantada no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, no novo nascimento para a salvação. E também ela tem o objetivo de mostrar ao mundo que os princípios de Deus, estabelecidos desde o início, ainda valem e ainda norteiam o seu povo. Com isso, então, ele é glorificado, mas também, dentro disso, aqueles que obedecem à lei de Deus são beneficiados, porque obedecer os princípios de Deus traz paz, traz alegria e traz contentamento nele. Nós amamos a Jesus e amamos, consequentemente, os seus mandamentos. Nós não podemos amar a Jesus e odiar os seus mandamentos. Não existe como linkar essas duas coisas ou separar essas duas coisas. Elas são linkadas, elas são juntas. Se você ama Jesus, você então obedece os seus mandamentos. É essa a ordenança da palavra de Deus. Certamente, se você guardar no coração a palavra do Senhor como uma bênção de Deus para a sua vida aqui, você experimentará um estilo de vida que proporcionará a você e aos demais felicidade, você obedecendo ao Senhor, não por uma obrigação legal, mas por uma disposição de um novo coração, transformado pelo Espírito Santo, você glorifica a Deus com isto e automaticamente você está vivendo piedosamente para a glória de Deus. Coloque seu coração em Jesus, viva para Ele, não existe nada melhor, aqui, antes ou depois, de viver para o Senhor. Que os princípios do reino dos céus norteiem a sua vida e as suas ações, todos os dias, para que você seja feliz, para que as pessoas saibam quem é Deus e Deus seja glorificado. Deus abençoe ricamente. Amém.